Gente, vamos lá. Eu acho que o que irrita o torcedor são promessas, beleza? Porque através dessas promessas ou de falas de diretores, dirigentes, nem tô nomeando aqui, apontando o dedo para quem falou o quê. Só lembra, esse ano teve promessas? Não, eu vou chegar lá. Sim, perguntando mesmo, tá? Não tô... E aí, o que irrita o torcedor são as promessas. Quando qualquer pessoa de dentro do clube, seja ela os donos ou os diretores, quando eles falam, eles têm uma força muito grande, uma credibilidade muito grande. E o torcedor ouve, absorve e fala, opa, vem coisa boa por aí. As falas já foram piores. Coloquei aspas aqui para quem está no visual, já foram piores, né? Como vamos montar uma potência mundial, vamos trazer 4, 5 Hulks, vamos disputar, né? Vocês sabem, vocês lembram. Esse ano, a gente fala sobre reforços, não vejo nenhuma fala tão absurda desses dirigentes, mas de reforços nas janelas, seja ela lá no começo do ano. E agora, no meio do ano, o treinador pediu, dentro do clube há esse movimento e principalmente há uma necessidade. Mas vamos lá. Conversando, e aí não é opinião, tá? É uma informação aqui que eu vou trazer. Conversando com pessoas dentro do clube, o atleticano pode esquecer jogadores para impactante. Para chegar lá no aeroporto, lotar o aeroporto, colocar o cara nas costas e, meu Deus, esquece. Conversei com várias pessoas. E era assim, CJ, se uma oportunidade de mercado, se pintar um nome, se algo interessante surgir, ok. Tem um jogador aí grande sem contrato, conseguimos achar no mercado, porque o Cuca é bom nisso, conseguiu convencer o atleta, ok. Mas vamos trabalhar dentro de uma realidade. A realidade hoje é trazer as necessidades e nada de nomes impactantes e gigantes. Não tem dinheiro, gente. Não tem grana, Mirandinha. No hay plata. E sem plata no arruego. Pra falar o idioma do jogo de amanhã. Eu perguntei dessas promessas, porque esse ano eu não lembro se tiveram promessas de trazer muitos jogadores e saíram muitos, mas chegaram muitos também, né? Chegou Coelho, Rony, Júnior Santos, cara pro ataque, né? Aí chegou Natanael, Patrick, Gabriel Menino. Então saíram muitos e também chegaram muitos. Quando esses reforços, principalmente do ataque, chegaram, o torcedor ficou feliz. Quando chegou o Coelho, quando chegou o Rony, quando chegou o Júnior Santos. Do ano, né? Então, assim, não foi uma janela ruim. Nós todos elogiamos. E essas promessas... eu confesso que eu não lembro no último ano, assim, de vamos montar um grande elenco. E por isso que o diretor, o treinador, essas pessoas muito influentes, eles têm que ter muito cuidado naquilo que eles falam. Porque essa conversa é de 2020 ou 21, CJ. E aí fica, né, cara? Cara, e o torcedor não esquece isso. E tem razão também. Vamos montar, vamos ter 4 Hulks, não tem uma história assim? Vamos trazer 4 Hulks, vamos montar uma potência. Então, vai ter dívida paga até 2000, nós estamos falando de quanto. 4 a 5 anos atrás. Como o assunto é reforços, nós estamos focando mais nos reforços. Depois disso, aí eu posso estar enganado, tá? Eu não me lembro de grandes promessas, de grandes elencos e de falar que nós vamos trazer jogadores mirabolantes. Então, o diretor, quando for falar coisa desse tipo, ele tem que ter muito cuidado, que isso está reverberando há muitos anos. E é importante, você falou isso aí, mas às vezes é importante o próprio clube vir, o Vitor, o Brax, ou o próprio, um dos donos, falar, gente, a situação, a realidade do Atlético é essa, essa e essa. Porque aí, esse tipo de cobrança... Mas você não acha, olha só, Rafa, eu concordo com você, e mas depois, rapidinho, depois a gente pode ter uma outra discussão do elenco. O elenco tem sido muito cobrado, que o elenco do Atlético é ruim, mas a gente pode depois levantar hoje ou amanhã, ou semana que vem, quando parar no Mundial, quando esse elenco ali que estava formado em março, que chegou toda essa turma, o que nós falávamos do elenco. Porque hoje, quando sai um jogador e o que entra não entra tão bem, está sendo muito discutido que o elenco do Atlético é fraco. Mas não sei se essa é a realidade. Mas quem fala isso, ou fala isso das entrelinhas, a gente sabe quem que é. Treinador. Sim. E em conferência de imprensa após as partidas, cara. E desde março. Tá, então, eu concordo com você, Rafa. Eu concordo com você quando
você pede algum dirigente, né, algum diretor para vir falar, mas quando apresentam as contas, quando mostram os números, gente, dívida aumentou, tem clube que o Atlético está devendo, que adquiriu o jogador e não pagou, mas também tem clube que está devendo o Atlético, tá? Mas tem clube que o Atlético está devendo, a dívida aumentou, chegou a atrasar aí salários e imagens. Isso já não é um recado de tipo... Não é recado. Não é? Você acha que tem que ser o direto mesmo? No futebol não é recado. Eu acho que o grande ponto, assim, a questão do elenco, primeiro, assim, a gente teve uma declaração esse ano, que foi a do Rubens Menin na final, ou na reta final do Campeonato Mineiro, falando que o Atlético tinha o melhor elenco da história, né? Do Atlético. Ele chegou a dizer isso na reta final do Mineiro não ali. Lembro. Chegou até a comparar com o não 21, lembro. mas falar que achava o elenco desse ano ainda mais forte que o de 21 e tudo mais. Que não é bem uma promessa, mas é uma fala forte. É uma fala forte que... É uma opinião. É uma opinião que é forte, que vai ser cobrada ali na frente, né? Se esse elenco não trouxer resultado. O grande ponto é que por mais que não tenha tido nenhuma promessa esse ano, de fato não teve ninguém chegando falando assim, não, nós vamos gastar muito dinheiro, vamos contratar um monte de jogador e vamos disputar nas cabeças. Acho que falta ainda ao Atlético explicar por que as promessas lá de trás não passaram nem perto de ser cumpridas, né? De explicar para o torcedor o que aconteceu no meio do caminho, que havia uma promessa lá atrás, antes da compra do clube, e que quase nenhuma delas foi cumprida, né? Quase nenhuma delas. De time muito forte, de disputar com Palmeiras e Flamengo de igual para igual, de um Hulk por ano, nada disso foi cumprido. Acho que falta uma explicação para o torcedor. E acho que não há mal nisso, cara. Nessa altura do campeonato, que tá muito claro pra gente que o Atlético não tem dinheiro. Mas você não acha que... Eu também acho que não há mal nisso. Eu acho que não há mal. E repito, Sérgio, até porque assim, se tivesse alguma dúvida de que, pô, será que ainda dá pra cumprir? Mas claramente não vai cumprir. Não agora. Pode ser que lá na frente consiga equalizar essas dívidas e ter de fato um Hulk por ano. Lá na frente. Mas é algo que hoje não é palpável, a gente não consegue imaginar num futuro próximo. Mas você vê algum dirigente chegando e falando, então vamos convocar aqui, olha gente, problema. Erramos lá atrás, vamos tentar consertar aqui na frente, faz parte não do ser deu humano, certo, não deu por causa certo. disso, erramos aqui, por isso não conseguimos, ou aconteceu essa circunstância aqui que a gente não esperava, que atrapalhou, mas hoje a nossa realidade é muito diferente da realidade de 3, 4 anos atrás por causa disso e disso. E o torcedor vai precisar entender e tá com a gente. Eu também acho agora. que tinha que ser explícito, mas acho que isso não acontece. Não, e sabe tá como longe de isso acontecer. acontece? Mostrando um número aqui, dando um recado ali, passando um balanço aqui. Olha, gente, eu não estou vindo aqui ao microfone falando, estamos FUDIDO. Não estou falando isso. Mas aqui, ó, olha esse número. Olha esse salário, atraso salarial. Olha essa conta sem pagar aqui do Davidson. Não, mas esse Olha, recado, eu sei, recado não é recado. Sei, mas é o que eu tô falando, eu tô tentando imaginar não, algo lá de dentro. Mas eu já tinha falado, o Gris falou, é importante os caras virem porque pra acabar com essa conversa. Rafa, qual dirigente fez isso, Rafa? Não sei, mas eu digo... Não, é só pra pegar e a gente falar assim, mas, olha, faça como o Eduardo Bandeira de Mello, então. Só que eu não lembro de uma declaração reverberar tanto como essa. De vamos fazer uma máquina de futebol, vamos contratar não sei quantos ídolos. Mas aí eu acho... tem muitos anos, Mas aí eu acho que tem um ponto que é importante a gente ressaltar aqui, do perfil de comprador da SAF do Atlético. A gente tá falando aqui de um mecenas. Pelo menos esse era o perfil que a gente tinha visto ou achado lá atrás, né? Que é o mesmo caso do Cruzeiro, inclusive, tá? É um torcedor, é um cara que tem muito dinheiro, é um mega empresário extremamente bem sucedido, que quis se aventurar no futebol, quis colocar a cara a tapa no futebol, e a torcida do Atlético, por muito, obviamente, razão e por causa deles também, comprou o peixe falando, nossa, o Atlético vai ser o maior time do Brasil. Porque agora vai ter investimentos pesados para tal. Só que a gente sabe que a máquina funciona de um jeito diferente, CJ. E acho que eles também sabiam. E lembrando, vamos falar que também é terra arrasada no seguinte sentido, ano passado foram 2 finais. É exatamente isso que eu ia falar. 21 ganhou tudo. Aí vamos pegar então 22, 23, 24, 25. Pô, ano passado 2 finais. Esse ano, vivo nas 3. Também tem coisas positivas que merecem destaques. Eu só tô querendo iniciar esse debate aqui porque é informação de que não vem jogador que... Eu vejo o torcedor stalkeando aí nas redes sociais e conversando com o torcedor na rua, achando que vai chegar a Mina, que já renovou lá, tá? Mas eu tô falando de nível assim, que vai chegar jogador de seleção. Há um delírio coletivo, é isso que você quer dizer. E a minha função aqui é trazer pra realidade. Há um delírio e aí tem um pouco do Cuca, que o Cuca falou isso de elenco
quase todas as coletivas ele falou de elenco. E aí cria uma expectativa no torcedor em chegar alguém. Aí você falou do planejamento de brigar com o Flamengo e Palmeiras. 22 foi ruim, o Galo ficou em sétimo, acabei de ver aqui. Lembrar, né, que eu não lembrava. 23 ficou em terceiro, atrás justamente de Flamengo e Palmeiras, ou de Palmeiras e Flamengo. E 24, 2 finais que poderiam mudar todo esse nosso discurso aqui. Todo. Se o Atlético ganha do Botafogo, principalmente, Tava aí, Super Mundial. esse discurso nosso aqui era por causa de um gol que poderia levar ali, aqueles lances do Vargas, que mudariam a história e todo o nosso discurso de 2025. Então é justamente isso, não é terra arrasada, por isso que eu acho importante uma declaração para você acabar com essa conversa. Essa conversa é muito ruim para o ambiente. Também muito acho. ruim.